Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada e a nossa aula de hoje é sobre planos, eixos e movimentos. É uma aula que às vezes assusta, né, quem está estudando, vendo pela primeira vez isso, mas eu prometo para vocês que na aula de hoje eu vou desmistificar isso aí. O povo fala que é muito difícil, não dá para entender, mas você vai ver o quanto é fácil, não é difícil a gente entender, ok? Eu sou a professora Liciane Yoshimori e se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Vai lá, se inscreve e aciona o sininho, porque aí quando eu postar o vídeo você já recebe. Não deixe de curtir, gente, esse vídeo e compartilhar, porque você ajuda o canal a crescer. Tudo bem? Então vamos para a nossa aula. Primeiramente, planos, eixos e movimentos a gente tem que estudar junto. Não adianta você querer estudar separado, que você não vai entender. Você vai ter dificuldades para entender. A princípio, eu fiz slides separados, mas já eu vou juntar para a gente entender tudo junto, tá? Então, planos de secção, o que significa? Secção significa corte, ou seja, eu vou cortar o meu corpo humano. Só que esse corte é um corte imaginário, é uma linha imaginária que vai passar pelo seu corpo, certo? Então eu tenho aqui três planos principais, que é o plano transverso ou transversal, plano frontal ou coronal e o plano sagital ou mediano. Então vamos começar com o plano transverso ou transversal. É aquele plano que vai cortar aqui na altura do quadril. Então ele passa e me divide em superior e inferior. O plano frontal, ele vem de cima para baixo, me dividindo em anterior e posterior. Já o sagital, ele vem daqui, ó, da frente para trás ou de trás para frente, enfim, e me divide em lado esquerdo e lado direito, tá? Então, ó, são planos imaginários que estão passando pelo corpo e te dividindo em partes. Aqui eu tenho uma imagem bem legal para vocês entenderem melhor toda essa questão do plano de secção. Aqui, na verdade, a gente já traz para a realidade esses cortes, né? Então, eu tenho o cérebro, aqui vamos trabalhar com ele. E aí, ó, se a gente observar, os três cortes estão acontecendo nele aqui. Então, quando eu faço um corte horizontal, ó, quando eu corto esse meu cérebro, dividindo ele em superior e inferior, eu tenho essa imagem, ó. Eu visualizo ele dessa forma. Ó, cortei aqui, visualizei ele dessa forma. Quando eu faço um corte coronal, então quando eu corto ele pelo meio aqui, ó, na metade, eu já visualizo ele desse jeito. Então observam que eu tô tendo visões diferentes desse mesmo órgão. Quando eu faço um corte sagital, né, venho e corto ele aqui no meio também, só que dividindo ele em lado direito e lado esquerdo, eu já tenho outra visão, ó. Eu já visualizo ele desse jeito. Então, esses planos de secção servem também para a gente trazer em planos de cortes ali dos órgãos para estudo, né? Porque dependendo da forma como eu corto esse meu órgão, eu consigo visualizar ele de uma forma, certo? Então, vamos para os eixos e movimentos. Eixos são perpendiculares. Olha a matemática aí. Então, ele é perpendicular ao plano de secção, certo? Vamos lá, ó. Então, vamos começar com esse eixo A aqui, ó. É um eixo lateral, ou seja, ele vai vir de um lado para o outro. É como se eu pegasse e estivesse enfiando um ferrinho bem aqui, ó, na altura do ombro, na altura do quadril. Por quê? Porque ele é perpendicular ao plano sagital ou mediano. Qual que é o plano sagital e mediano? É aquele que vai vir aqui, ó, e me cortar no meio, me dividindo em lado direito e lado esquerdo, certo? Então, eu cortei e me dividi em lado direito e esquerdo, ou seja, o meu plano lateral, né, esse eixo lateral, ele vai ter que passar por aqui, vir de um lado ao outro, tá? Para poder formar o que eu chamo de mais. Então, para você ter um eixo perpendicular ao plano de secção, tem que formar um mais. Já vai ficar mais fácil de vocês entenderem.
Então, vamos imaginar aqui, ó. No plano de sagital, então, eu tenho um eixo chamado látero-lateral ou transversal. E esse eixo, então vamos enfiar um ferro aqui e enfiar um ferro aqui. Qual o movimento que eu consigo fazer? Apenas o movimento de pêndulo, né? É como se meu braço estivesse balançando para frente e para trás. Então, esse movimento de frente e trás, a gente chama de flexão e extensão, tá? Eu conseguiria fazer uma abdução e adução? Não, porque pensa no ferrinho aqui. A hora que eu abrir minha perna pro lado, vai machucar? Pensa assim, que vai machucar, vai atrapalhar. Se eu for fazer uma rotação também não consigo, porque esse eixo não me permite nenhum desses movimentos, apenas o movimento de flexão e extensão, correto? Então, o eixo látero-lateral é aquele que vai passar de um lado para o outro, ó, ele passa assim, ó, pá, tá? O eixo antero-posterior já fala, então ele vai vir de frente para trás, da frente para trás, antero-posterior. Então, qual é o plano de secção que a gente tem ali? O plano frontal ou coronal. Frontal ou coronal é aquele que passa de cima para baixo e me divide em anterior e posterior, tá? Então, me dividiu em anterior e posterior. Então, o mais, né, como eu falei para vocês, lembra do sinal de mais. Porque o plano tá vindo assim, me dividindo em anterior e posterior, e agora vem o eixo de movimento para fechar esse meu sinal de mais. Então, ó, imagina que eu tenho um ferrinho enfiando aqui, ó, de frente para trás, tá? Ó, o antero posterior. Então, ele vem de frente para trás, ou de trás para frente, enfim. Ele vai se enfiar aqui, ó, na sua articulação, aqui, aqui. Ou seja, esse ferrinho vendo de frente para trás, qual o movimento que eu consigo fazer? Eu consigo fazer um movimento de flexão e extensão, por exemplo, que a gente fez ali em cima? Não, esse ferrinho vai me atrapalhar. Eu conseguiria fazer a rotação medial e lateral? Não também, porque esse meu ferrinho vai atrapalhar. Então, o único movimento que eu consigo fazer é o movimento de abdução e adução, tá? De membro superior e inferior. Então, eu consigo abrir o braço, fechar o braço, abrir o braço, fechar o braço, porque é o que esse meu eixo me permite fazer. E por fim, o eixo que nós temos passando pelo plano transverso ou transversal, que é aquele que corta o indivíduo no meio aqui na altura do quadril e divide ele em superior e inferior. Então, ó o mais passando aqui, ó, parte de baixo do mais. E agora vem, para completar o sinal de mais, o eixo longitudinal. Não estiver entendendo esse mais ainda, você já vai entender o que eu estou querendo dizer, tá? Fica muito mais fácil quando você pensa no sinal de mais. Enfim, vamos voltar. Então, um eixo longitudinal é um ferrinho que estaria vindo de cima para baixo. Então, enfio daqui para baixo. Eu conseguiria com o ferro aqui fazer abdução? Não. Eu conseguiria fazer adução? Não. Flexão, extensão? Não. O único movimento que esse eixo longitudinal me permite fazer é o movimento de rotação. Então, eu consigo fazer a rotação lateral e medial. Ou rotação interna e externa, tanto faz. Certo? Então, bora aí pra gente juntar tudo isso para vocês entenderem melhor. Então, vamos começar com o primeiro plano lá, que é o plano de sagital ou mediano. Tudo de novo, tá? É como se fosse uma revisão isso que eu tô fazendo aqui agora. Então, ó, o plano sagital ou mediano, ele vai te cortar no meio, certo? Aí, olha o sinal de mais que eu falo para vocês. Então, ele me cortou no meio, agora eu tenho que ter um eixo perpendicular a ele, né? Então, eu sei que o eixo ele vai vir daqui para cá, ele vai vir de látero a lateral, tá? Então, olha aqui, ó, ele vem de um lado ao outro. Então, esse aqui é como se fosse o ferrinho que eu tava falando para vocês, tá? Claro que não existe esse ferrinho, não existe essa linha. É uma linha imaginária, tá? Mas sempre imagina que tem um ferro ali para facilitar na hora de você pensar no movimento. Então, ó, um eixo látero-lateral me permite fazer aquele movimento que eu falei para vocês apenas, de flexão e extensão, tanto de membro superior quanto de membro inferior, tá? Então,
É isso aí, ó. Então, esse eixo a gente chama de eixo látero-lateral e que está ali passando pelo plano sagital ou mediano. Tá vendo o que eu quis dizer com vocês, para vocês, que a gente tem que estudar juntos, os três? Tem que estudar os três juntos, porque senão fica difícil de entender. Então, eu sabendo o plano, eu já traço meu eixo e, consequentemente, eu consigo entender qual é o movimento que eu vou conseguir fazer através daquele eixo, tá? Olha o plano, ai, que linda. Olha o plano frontal ou coronal. Então ele vem, ó, de cima para baixo e me dividiu em anterior e posterior. Então, como que teria que vir agora esse meu eixo? De frente para trás, né? Ou de trás para frente, enfim, ele vai vir aqui. Olha o mais de novo que eu estava falando para vocês, tá? Eu formo sempre esse mais. Então, ele vai vir de antero posterior, ele vai vir passando um ferrinho por aqui e vai me permitir fazer que movimento? Olha aqui, ó, se eu venho de frente para trás, ele vai me permitir fazer apenas a abdução e a adução, né? Então, o movimento que eu consigo fazer nesse eixo antero-posterior é de abdução e adução. Consigo fazer flexão e extensão? Não, esse ferrinho estaria me atrapalhando. Pensa assim sempre. Conseguiria fazer rotação lateral e medial? Não, também, não consigo. Então, o único movimento que me permite ser feito aqui nesse eixo é o de abdução e adução. E por fim, para a gente terminar, tá vendo como não é difícil, gente? O plano transverso ou transversal. Então, é aquele que vai cortar o sujeito aqui no meio e dividir em superior e inferior. Olha o mais aqui de novo. Então, o eixo ele tem que vir aqui, ó, perpendicularmente ao meu plano. Então, ele vai vir de cima para baixo, que a gente chama de eixo longitudinal, ou crânio caudal também, tá? Então, ele vem de cima para baixo. E qual o movimento que eu consigo fazer quando eu tenho um eixo desse? Apenas de rotação lateral e rotação medial, certo? Então, apenas os movimentos de rotação eu consigo fazer nesse eixo longitudinal. Então, entenderam, gente? É apenas isso. Não é difícil. Então, estudem os três juntos. Lembra do sinalzinho de mais, tá? Que aí fica muito mais fácil da gente colocar tudo na cabeça e imaginar. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ajudado você a abrir mais a sua mente em relação a planos, eixos e movimentos, que você tenha entendido. E se você gostou muito dessa aula e quer mostrar para outras pessoas como é fácil planos, eixos e movimentos, compartilhe esse vídeo, curta bastante e deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou dessa aula, se ela te ajudou de alguma forma, ok? Um grande beijo e até a próxima aula!